Bom dia, paz do Senhor Jesus a todos. Bom dia, paz do Senhor. Pessoal, hoje estamos no Marcos 10, 11 e 12. Mas antes da gente orar, queria pedir para vocês, não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, hein? E ativa o sininho para que quando o vídeo suba, né, pro canal, você receba a notificação e se lembre de assistir o seu devocional todo dia. Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos, Senhor, mais uma vez, poder nos permitir, Pai, dar acesso à sua sabedoria para que a gente aprenda cada dia mais da tua presença, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém, Senhor. Pessoal, hoje eu quero começar aqui pelo 12, né, 10, 11 e 12, eu quero já começar pelo 12, que é a parábola dos lavradores maus, né, é um texto um pouco longo, né, mas é muito interessante, vocês vão entender por quê. Depois Jesus começou a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois ausentou-se do país. No tempo da colheita, mandou um servo para receber-lhes. Os lavradores, a sua parte, mandou... Ih, cadê? Me perdi. Olhando para o texto, me perdi. 3. No 2. No tempo da colheita, mandou um servo para que recebeste dos lavradores a sua parte dos frutos da vinha. Mas os lavradores agarraram, espancaram e despacharam de mãos vazias. De novo enviou-lhes outro servo, e eles bateram na cabeça dele e o insultaram. Mandou ainda outro servo, e a este mataram. Muitos outros lhe enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Os 5, só até os 5. Os 6 nós começa daqui a pouco. Aqui Jesus está falando uma parábola, Bruna, referenciado ao reino de Deus. Né? Deus institui, né, todas as coisas e manda os profetas. Na toda a jornada do Antigo Testamento, Deus manda os profetas. Né? Então ele manda Isaías, Jeremias, Naum, manda Jonas, manda Elias, manda Eliseu, vários profetas. E todos eles são escorraçados, espancados, xingados, humilhados. Né? Então, ele constrói tudo, deixa na mão dos sacerdotes, né, e dos reis, e quando ele manda os seus servos, eles são escorraçados. E ele só queria a parte dele. Né? Então a parte dele não estava chegando. Ele manda os servos vão lá e anunciam: parem de pecar, ofereçam sacrifício, parem de pecar, ofereçam sinceridade. E nada de chegar a parte dele do sacrifício, da sinceridade. Não estava chegando nada. Obediência. E a obediência zero. Né? Aí Deus pensa, falou, então vou mandar o meu filho, que é lá no versículo 6. Restava-lhes ainda o seu filho amado. O seu filho amado. Por fim, mandou o filho, pensando, o meu filho eles respeitarão. Mas os tais lavradores disseram entre si, este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo, e a herança será nossa. E agarrando o filho, mataram-no e lançaram fora da vinha. Aqui eu fico pensando nos fariseus, no sacerdote, quando eles eles planejam matar Jesus, crucificar Jesus, pensando assim, agora a gente vai crucificar esse daí, a gente vai continuar reinando, né? A gente vai continuar com o poder total. Eu fico imaginando a cena, Bruno, eu queria muito, muito mesmo que um dia Deus me desse essa visão para ver a cena do véu se rasgando. Meu sonho, assim, Deus me mostrasse essa cena acontecendo. Porque imagine a cara dos lavradores maus quando a terra treme e o tecido físico, que era o véu que escondia a arca, rasga no meio. Imagine na cabeça deles, eles olhando aquilo e falando, nossa, fizemos besteira. Porque agora só a gente tinha acesso a ele. Agora todos têm.
Então, tipo assim, Jesus não veio desbancar eles. Jesus veio cumprir a lei. Então, o que eles não estavam fazendo, Jesus veio corrigir. Eles não aceitaram a correção, né? Aqui na parábola ele vai dizer que o dono da vinha mandou o seu servo para receber dos lavradores a sua parte dos frutos. Então ele só foi lá receber a parte dele. Ele só queria adoração, ele só queria o sacrifício, ele só queria obediência. Ele não, se ele quisesse tomar de volta, ele ia tomar de volta e pá, fim de papo. Mas ele não queria, ele queria só a parte que lhe cabia. Que lhe cabia não, tudo lhe cabe, Deus, perdão. Mas ele queria só isso, a obediência, o sacrifício e tudo. Quando eles não fazem isso e eles rejeitam Jesus, que eles vão matar Jesus, eu acho que na cabeça deles era tipo, aqui é o fim. Aí passa algum pouquinho de tempo, eles olham e falam, agora é o fim, nosso fim. Porque agora eles não precisam mais da gente. Agora eles não precisam mais da gente. Mas aí o que acontece? Aqui diz assim, e agarrando o filho, mataram e o lançaram fora da vinha. Beleza. 9. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá e exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros. Vocês ainda não leram esse trecho nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. O que ele está dizendo aqui? Que a pedra que eles rejeitaram, que era Jesus, se torna a pedra angular, a pedra principal, a coluna que vai sustentar tudo. Né? Então, depois daqui Jesus até fala, e procuraram prender Jesus porque eles entenderam que ele havia contado essa parábola contra eles, mas temiam o povo. Então, tipo, não prenderam porque ainda temiam o povo, mas eles já queriam ali falar, você tá falando, tá tramando contra nós? Vem aqui. Mas aqui, sabe o que eu vejo aqui depois, Bruno? Quando eles falam assim, que fará, pois, o dono da vinha? Virá e exterminará aqueles lavradores? Então eles ainda talvez duvidaram, tipo, e agora? Matamos ele, o que vai acontecer depois que a gente matar ele? Tanto que futuramente, depois da morte de Jesus, depois dos discípulos começarem a ir, a gente vai ver que aqui a gente está na época de Roma, né? Roma que prende Jesus. Um pouco mais à frente é instituído o catolicismo, né? E do catolicismo eles colocam Pedro como o primeiro papa, né? A história do catolicismo coloca Pedro como o primeiro papa e eles moldam de um jeito que aquilo sirva para eles. Então não podemos vencê-los, junte-se a eles, né? Então meio que tipo assim, tá bom, vocês querem servir a Cristo, mas vocês vão servir do nosso jeito. E fizeram, né? Hoje o Papa é o Papa Apostólico Romano. Então ele é um apóstolo, porém romano, entendeu? E é aí que começa, né? Porque eles tentam ainda moldar tudo para que fique no controle deles, né? Então, aqui nesse período Roma até percebeu que saiu do controle dos fariseus, tentou ter o controle, como até hoje tenta ter o controle, né? Todas as coisas têm que passar pelo Papa, né? Mas ele sai totalmente da direção de Deus, né? Sai totalmente do que Cristo institui. Infelizmente, né? Vai contra alguns mandamentos até. Você concorda comigo aqui? Quer acrescentar alguma coisa nessa parábola? Não. Só que ele vai vir nos buscar e isso tudo vai acabar. Não vejo a hora da gente chegar lá em Marcos 24. E que a dúvida que eles ainda até hoje têm. Eu acho que não tem mais não, viu, menino? Vai acabar. Eu acho que eles tem, são os besta judeus mesmo. ainda tem. Marcos 24 não tem, acho que é Lucas 24, né? O quê? Que ele vai vir nos buscar. Fiquei Eles curioso ainda aqui. tem, né? Os judeus não acreditam na vida de Cristo, o judeu né? não doce não. Então, Não é possível, não é possível. então Jesus vai vir nos buscar. É gostar de sofrer muito. E vamos adorá-lo na glória. Cadê? Vou só dar um spoiler só.
Aproximado da aldeia, protetor de Deus, está chegando ao fim. Ó. Ah, não, esquece. Aqui é o caminho de Emaús. Não tá aqui, não. Ah, tá aqui no 50, ó. A ascensão de Jesus. Então Jesus os levou para fora até Betânia e, erguendo as mãos, o abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, e voltaram para Jerusalém, cheios de alegria. E estavam sempre no templo, louvando a Deus. Né? Só que aqueles viram ele indo, né? Nós esperamos ele voltando, né? Muitos aqui viram e se perderam no caminho, né? A gente hoje eu estava escutando até um debate pós e pré apocalíptico, né? De quem vai e quem não fica na tribulação. E eu estava pensando assim, falei, poxa, o pessoal, os teólogos, né? Eles se prendem tanto a isso, pré e pós Ixi, não sei falar, tá vendo? Eu nem presto pra isso. Meu negócio é Cristo. Pré e pós-tribulação, né? Se a igreja vai ver a tribulação, se a igreja não vai ver a tribulação. Eu tava pensando, eu tava dentro de mim, eu tava ouvindo, né? Porque eu gosto do conhecimento, mas eu tava pensando assim, as pessoas perdem tanto tempo com isso, com esses debates fúteis, né? Porque sabendo que se vai ser antes, se vai ser depois, não importa, a tribulação vai acontecer, o arrebatamento vai acontecer. Se vai ser antes, se vai ser depois, se a igreja vai ver ou não vai ver, a trombeta vai tocar. Isso todo mundo concorda. Não, se todo mundo sabe que a trombeta vai tocar, porque todo mundo não foca em apresentar Jesus para todo mundo, sendo antes, sendo depois, para que todo mundo ouça a bendita da trombeta. E o foco em si santo. Não é possível que só eu pense dessa forma. Seguir a paz com toda a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Exatamente. E aí as pessoas ficam tipo num debate, perdendo tempo, e as outras pessoas bestas que nem eu ficam ouvindo, né? Eu sei que eu vou escutar a trombeta, mas e os que não têm certeza, que ficam nessa dúvida? Ah, mas será que eu volto agora? Será que eu volto depois? Será que eu tenho tempo? Será que eu não tenho pregar tempo? como fazer para chegar ao céu, né? Ponto. É o que precisa. Pregar as boas novas e ganhar mais almas. Exatamente, porque é o que precisa. A gente precisa ouvir a trombeta. Se vai ser antes da tribulação, depois da tribulação, eu quero ouvir a trombeta. Esse tem que ser o foco, né? E às vezes as pessoas perdem o sentido das coisas. E a parábola aqui falou, né? Deus mandou os servos para fazer só. O servo não foi, rejeitou os servos, rejeitou os filhos. E mesmo assim Jesus continua sendo o epicentro de toda a salvação, a pedra angular. E as pessoas continuam desviando o olhar. É incrível, né? Sim. Bom, vamos encerrar aqui com essa minha indignação. Você quer perguntar mais alguma coisa? Não, já ficou longe demais. Ah, se eu ficar falando da minha indignação aqui, nossa, vontade de catar a Bíblia, que eu dou espelho e não, a Bíblia não tem nada a ver isso não, deixa ela assistir. É minha espada, né? Se eu não usar minha espada pra pelejar, vou usar o quê? Você pelejou lendo, não tacando ela. Tá bom. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos, Senhor, mais uma vez, poder estar na Tua presença, Senhor, meditando na Tua palavra, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nos firma, Senhor, na Tua presença, Senhor, diante da pedra angular eterna que é Cristo, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém, Senhor. Senhor, a Tua presença, em nome de Jesus. Tchau.